Em 1939, eram pouco mais de 200 membros no Brasil. O governo Vargas proíbe reuniões públicas em idioma diferente do português. Na época da guerra, depois era proibido falar o alemão. Que aqui em Joinville, quem falava alemão ia preso. E eu cantava todos, não cantava, acho que eu berrava os hinos em alemão. Aí minha mãe dizia, você não deve cantar em alemão. Sim, mas por quê? Se você canta alemão, teu pai vai preso. Exatamente nesta época, fica pronta a primeira edição do Livro de Mórmon em português. Os jovens missionários iniciam a pregação no idioma oficial do Brasil. James Faust, mais tarde um membro da primeira presidência, está entre eles. Ele era muito brincalhão. Ele gostava assim de brincar e eu lembro que ele também podia ser sério. Estava brincando em minha casa na Carlos de Carvalho quando vi dois homens vestidos de paletó e gravata, falando com dificuldade português e perguntando se minha mãe e alguém estava em casa, se eu podia chamar. E eu, com 5 anos, fui a minha avó e disse, tem dois homens falando esquisito e querem falar com a senhora e com a mãe. Minha avó chegou à janela e se apresentou e viu que eles falavam com dificuldade. Um deles é Elder Bangerter, que falava alemão. O Elder Faust disse, nós somos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele, já com o ar cansado, talvez, de percorrer, e minha avó disse, eu conheço a igreja, já ouvi falar na Inglaterra, os senhores entrem. Segunda Guerra Mundial. Alguns missionários são chamados de volta aos Estados Unidos. O trabalho de proselitismo fica bastante reduzido. Com o fim dos conflitos, o evangelho começa a se propagar em várias cidades. Surgem ramos em Curitiba, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Piracicaba, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santos, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em pouco tempo, a igreja no Brasil tem seus primeiros missionários. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para São Paulo. Fui convidado pelo presidente Harold Rex e fui 3 famílias americanas que moravam, que eram do consulado americano no Rio, pagavam a minha missão. A nossa união era fora de série, a gente não podia pensar em nada que nós não estivéssemos juntos. A Missão Brasileira cria em 1948 a revista A Gaivota, depois substituída pela Liarona. Nos anos 50, é publicada Doutrina e Convênios em português. 3 jovens estudantes de teologia estão descontentes com o que aprendem. Eu comecei a pesquisar outras igrejas que não tivessem batismo infantil, junto com o Walter Queiroz. Nós dois estávamos estudando e começamos a frequentar igrejas que não tivessem batismo infantil. E com o Saul, nós perdemos o contato com o Saul sobre esse aspecto, não sabíamos o que ele estava fazendo. Depois nós soubemos que ele foi convidado por uma congregação dissidente aqui de Pinheiros, para ele ser pastor deles. Eles tinham se desentendido com o pastor lá e convidaram para ele ser pastor. E ele foi para ser pastor lá. E numa conversa que nós tivemos, numa ocasião qualquer, eu emprestei para o Saul o livro que eu ganhei do presidente Sorensen naquela ocasião. Um para botar na biblioteca da faculdade e outro para mim, pessoalmente, que era uma obra maravilhosa de um assombro, do Grant Richards. E eu emprestei para ele. Bom, perdemos o contato por algum tempo. Walter morando em casa e nós frequentando, mas estudando as coisas e tal. Chegou num momento, e eu estudando ao mesmo tempo também as doutrinas da Igreja Mórmon, as outras. Quando eu comecei a estudar as doutrinas da Igreja Mórmon, aí parei com o resto. Falei, não, o que responde as perguntas está aqui, o resto não interessa muito. Fiquei naquele ponto, o Walter Queiroz e eu. Então, quando nós saímos de casa de manhã, ele disse assim, velho, eu resolvi uma coisa, eu vou me batizar na Igreja Mórmon. Eu acho que eu fui batizado uns 2 meses, ou 3 meses depois do Walter Queiroz. Tempos depois, o encontro com Saul Messias. Se você estava numa congregação própria, né? Congregação separada, e sua, como é que está essa situação? Eu disse, não, eu saí. Eu falei, o que foi? Ele disse, não,
eu chamei a congregação toda e disse para eles, escuta, a verdade é isso aqui. E aí falei para eles da doutrina mórmon. Se vocês quiserem seguir isso, venham comigo. Se não, eu vou para lá agora. E ele resolveu e foi mesmo. E uma parte da congregação dele se batizou na igreja. Seguindo o conselho do presidente David O. McKay, amplia-se a visão de que Sião deveria ser estabelecida em cada estaca. A liderança brasileira começa a ser treinada. O presidente Wayne Beck era o presidente da missão 63 a 66. Passamos a ter reuniões semanais com ele na Casa da Missão, às vezes 2, às vezes 3 noites na semana, às vezes mais. No final nós tínhamos todas as noites reunião com ele e ele ensinando como é que funcionavam as coisas na estaca e tudo mais. Então, quando o presidente Kimball, no tempo Elder Kimball, esteve aqui em 66, maio de 60, foi 1º de maio de 66, eu sinto que o distrito estava bem amadurecido para assumir a responsabilidade de uma estaca. É criada a primeira estaca da América do Sul, sob a presidência de Walter Spath. Um cidadão absolutamente firme e muito respeitado, embora ele tivesse aquele jeito assim de alemão muito sério, né? Ele não era alemão, parece que ele era suíço. Mas ele era um coração enorme, todo mundo tinha muito respeito por ele.